The morning of the day I got sick, I've been thinking. It's good to be in something from the ground floor. I came too late for that. I know. But lately, I'm getting the feeling that I came in at the end. The best is over. You see the arc? He starts down here. He ends up here. Where's my arc, Paulie? Você já disse ou ouviu alguém falando sobre como gostaria de apagar a memória pra assistir alguma série tudo de novo? Tipo Breaking Bad? Eu acho que eu consegui isso ao assistir Sopranos pela primeira vez em 2025. Por algum motivo, talvez pela trama tensa e cheia de emoções da série da Química do Mal, talvez por ter passado na Record, talvez por ter pegado exatamente na era de ouro da Netflix. Breaking Bad é muito mais difundida no Brasil do que A Família Soprano, que provavelmente vai ser a última vez que eu vou chamar ela pelo título traduzido. Os Sopranos soa tão melhor. Enfim, como eu sei que essa série não é lugar comum pra muita gente, eu vou escrever esse vídeo como se estivesse apresentando ela pra alguém. Então não se preocupe, sem spoilers. Are you in the mafia? Am I in a what? Eu vou deixar pra falar do final espetacular da série em outro vídeo separado, mas eu posso dizer que agora eu finalmente entendi por que caralhos a última cena de Todo Mundo Odeia o Chris era daquele jeito. Era uma homenagem, um pastiche. Enfim, já que eu trouxe Breaking Bad como exemplo, talvez por ser um dos pilares do que consideramos o melhor da era de ouro da TV americana, eis algo de cara que já me deixou muito mais interessado em escrever um vídeo sobre os Sopranos do que sobre a outra série. Nós podemos resumir Breaking Bad a uma temática: orgulho. Tudo acontece por conta do orgulho do Walter White, o protagonista. As coisas extremas e externas são consequências e parte direta da trama. Já em Os Sopranos, seria possível sequer contar numa mão os temas do subtexto. O sonho americano, psicanálise, Freud, I don't wanna fuck my mother. família, religião, We're soldiers, you know. Soldiers don't go to hell. traumas de infância. What, your father never cut off anybody's pinky? E claro, máfia. E ok, eis a sinopse básica. Um mafioso do alto escalão da família do crime de Nova Jersey, que pra ser justo é meio que uma segunda divisão de Nova York, começa a fazer terapia porque tem crises de pânico e não consegue achar uma solução médica. There's no chemical solution to a spiritual problem. E outra coisa, máfia nunca foi um tema que me interessou muito. Eu demorei séculos pra ver O Poderoso Chefão e nunca foi um dos meus favoritos. Goodfellas é espetacular, é claro, mas tem mais a ver com quão bom é o Scorsese. A esposa do protagonista de Goodfellas, aliás, interpreta a Jennifer Melfi, psicóloga barra psiquiatra barra terapeuta do Tony Soprano. Is everything about everybody really about their mothers? Era 1999, acredite. Essas coisas não eram tão bem definidas quanto são hoje, e eles chamam ela de todas essas coisas na série. Cunnilingus and psychiatry brought us to this. Falando nisso, vamos começar pelos personagens para a trama poder fazer sentido. O piloto da série começa com Tony Soprano indo fazer terapia por causa dos ataques de ansiedade que ele anda tendo e se abrindo sobre os problemas familiares e sobre os patos dele. A couple months before this, these two wild ducks landed in my pool. It was amazing. No comecinho, eu tive essa impressão de que esse seria o formato da série, o protagonista narrando os acontecimentos da vida dele com algumas alterações artísticas, e a gente assistindo o que aconteceu de verdade, mas felizmente esse não é o caso, e a partir do segundo episódio a trama caminha sem essa muleta que é o framing device, que claramente só ia atrapalhar. O Tony Soprano é casado com a Carmela, uma personagem super complexa que provavelmente tinha a mesma recepção do público da Skyler White, mas aí já é especulação minha porque eu era um neném quando essa série passava. De qualquer forma, essa personagem é um dos pilares da série, sem dúvida. Ela tá sempre caminhando na linha fina de superficialidade, culpa católica e insatisfação com o casamento que pode até ter amor e confiança, mas também inclui amantes fixas, assim como todos os casamentos dos mafiosos. Eles têm até um nome pra isso, Gumar. Say it with me. You do things his wife would never do. Okay, well, trust me, today is jewelry. Tomorrow he's gonna be eating with you in public. I can't. Algo que é muito comum no roteiro da série, claro, com a Carmela também, são os personagens falando algo que pra nós tem outro significado. Seja porque eles estão alterando levemente a realidade pra se sentirem melhor. I hear Jenny Sachs getting a 95-pound mole taken off her ass. He said she was having a 90-pound mole
removed from Horace. Ou porque talvez estejam falando pra si mesmos sem perceber, como quando a Carmela tá tentando convencer a Andy Bonpenseiro, a esposa do Pussy, Oh, little pussy. Yeah, little pussy. You think he's gonna fuck with big pussy? My pussy? a não se divorciar. Ela invoca a igreja, a família e tudo mais. Mas fica tão claro que ela tá tentando convencer a si mesma de continuar com Tony apesar de estar completamente infeliz. You know what the church says about divorce. Oh, please. Let the Pope live with him. Eles têm um casal de filhos, a Meadow e o AJ, o Anthony Jr. A Meadow é uma personagem interessantíssima e eu li uma vez algo sobre ela ser simbolicamente o anjo da guarda do Tony durante a série, o que faz sentido até mesmo com a última cena do último episódio, mas vamos deixar esse papo pra outra hora. You want to be an educated person? What do you think education is? You just make more money? This is education. O AJ no começo da série é um pivete que nem entende direito o que o pai faz. Tem todo um episódio que vai caindo a ficha dele, que se conclui numa cena belíssima ao som de Look Down on the Bridge. A mesma música que toca quando o Rick e o Morty trocam de dimensões e o Morty fica completamente pica-pau das ideias. Parando pra pensar, essa não é a única influência de Sopranos, porque o Rick tem toda aquela coisa com a terapeuta dele que começa no episódio do Pickles. I turned myself into a pickle! I'm Pickle Rick! Pra completar a família de sangue, porque afinal, He's in Dad's other family. o Tony tem o tio e a mãe dele como figuras chaves de dois lados da mesma moeda familiar da vida dele. A mãe na parte básica e freudiana, e o tio Júnior, talvez o personagem mais interessante e carismático da história da TV, como o elo mais forte dele na organização criminosa. Did you offer my nephew something? I'm registering yours. Not made. Did you offer him an aspirin? Como o tio é governado pelas inseguranças, a mãe do Tony, que é a definição psiquiátrica de narcisista manipuladora, mexe com a cabeça do irmão do pai do Tony pra fazer o velho mandar apagarem o próprio sobrinho. 3 of my capos have their mothers in his place? This must be some kind of fucking end move. What do they think, I'm stupid? E quanto a Lívia Soprano, essa série como um todo é extremamente freudiana. O David Chase, autor da série, já disse várias vezes que a Lívia era exatamente a mãe dele. Прощай, Ливюшка. Means what? Goodbye, little Livia. E sobre psicologia e Freud, eis o que eu vou dizer. Eu comecei a ler O Mal-Estar na Civilização e apenas flashes do Tony Soprano me vinham à mente. Eu vou ilustrar isso agora com uma citação. A vida, tal qual nos coube, é muito difícil para nós. Traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos dispensar paliativos. Existem 3 desses recursos, talvez. Poderosas diversões que nos permitem fazer pouco de nossa miséria, gratificações substitutivas que a diminuem e substâncias inebriantes, que nos tornam insensíveis a ela. Algo desse gênero é imprescindível. A questão da finalidade da vida humana já foi posta inúmeras vezes. Jamais encontrou resposta satisfatória e talvez não a tenha sequer. Madame de Stael said, in life one must choose between boredom and suffering. O grande arco da primeira temporada é que com a morte do Jack April, o chefão atuante que desenvolveu um câncer terminal em poucos meses, a batalha entre Tony Soprano e Tio Júnior começa pela liderança da organização. Mas por causa justamente das sessões que ele anda tendo com a Jennifer Melfi, discutindo a relação com a mãe, que é uma idosa, ele descobre uma tática sobre lidar com pessoas mais velhas de forma que ele decide deixar o tio dele achar que tá no poder, mas por trás ele tá tomando todas as decisões. Thinks he's the king of kings. Truth is, every decision is made by me. A parte horrível e difícil de assistir é que a mãe do Tony, que tá insatisfeita como sempre por ter sido posta no asilo mais caro disponível, faz a cabeça do tio Júnior sabendo muito bem o que ela tava fazendo. You know what I mean, I'm the boss, for Christ's sake. If I don't act, the blood will know. E como eu imagino que uma boa parte de vocês talvez se interessem em assistir a série, vamos na verdade falar sobre a natureza episódica da série. Eu sei que hoje em dia as séries de TV se tornaram filmes de 12 horas divididos numa temporada que sai toda de uma vez na maioria dos casos, mas nessa época o contrário era a regra. Episódios semanais que começavam e terminavam com o status quo dos personagens completamente igual. E apesar de Soprano sem dúvida ter uma cronologia afiadíssima e muito bem desenvolvida, ainda há instâncias em que um monte de coisa acontece num episódio só porque era uma noite por semana apenas. É o caso da Tracy, a dançarina do Bada Bing, da violência horrível contra a Doutora Melfi e da decisão dela de não falar nada sobre pro Tony, que acontece também num capítulo único. Por isso, para desenvolver as coisas que eu mais amo nessa série absurda, eu vou falar de 2 episódios específicos. O 5º da primeira temporada, que se chama College,
e o 206 intitulado The Happy Wanderer. Mas antes, uma palavrinha do patrocinador desse vídeo. You got something a little more current? Eu não sei se vocês já repararam, mas eu uso óculos escuros, tipo, o tempo inteiro. Eu sou carioca, eu preciso. E eu não uso óculos de grau, mas se você usa qualquer um desses dois, você deveria conhecer a Hove. Muitas e muitas opções de armações, você pode levar seus óculos na sua ótica de preferência para colocar grau. Material de qualidade, uma case linda e um envio caprichado para quem compra online, porque quem mora ou visita São Paulo pode conhecer na loja Endossa. Na Rua Augusta, 1372, que fica na frente da galeria que tem a loja Ugra para quem curte quadrinhos. A Hove tem 3 meses de garantia contra defeitos de fabricação. Você pode ajeitar seus óculos de maneira muito fácil na ótica se precisar, porque eles são feitos de acetato. Afinal, cada rosto tem seu formato e, claro, está disponível o cupom de 20% para quem quiser comprar pela Shopee no link que está na descrição. O cupom é esse que está na tela e que também está na descrição junto do link. You know what? I left my wallet in the car. I'll catch you next time. Voltando, vamos falar do episódio 5 da primeira temporada, considerado por muita gente um dos melhores roteiros da era de ouro da TV americana. O Tony e a Meadow estão viajando sozinhos para conhecer faculdades. Enquanto isso, a Carmela tá em casa gripada e o AJ vai para casa de um amigo. No caminho, a Meadow resolve quebrar o gelo, perguntando diretamente pro Tony se ele era da máfia. Inicialmente, ele nega a existência de uma organização criminosa, o que é algo notório da Cosa Nostra. Are you fucking kidding me? You don't ever admit the existence of this thing. Ever. Mas admite que parte do dinheiro dele vem de coisas como apostas e outras coisas ilegais. Ela fica feliz com a sinceridade dele e até admite que uns episódios antes tinha arrumado e usado drogas. Algo que deixa ele meio desconcertado, mas ele consegue enxergar a sinceridade dela como algo positivo. No entanto, justamente quando os dois estavam desenvolvendo algo bom, o Tony reconhece um cara, um rato, um X9. I'm not sure, but I think I just saw Fabian Petrulio. Refresh my memory. What's he, before your time? Made guy. He flipped about 10 years ago and he got busted for peddling H. No plot B desse episódio, que foi o responsável pelo Emmy de melhor atriz que a Ed Falco levou nesse ano, a Carmela recebe uma visita de noite. O padre que realmente frequenta a casa deles, algo comum na cultura ítalo-americana, mas que também é uma figura masculina bem comum ao longo da série. A de homens que demonstram afeto, carinho e respeito pela Carmela. Quem sabe até uma leve atração, mas que morrem de medo de chegar perto dela. And so I wanted to thank you for thinking for the both of us. Oh, thank Christ. Jesus. You know who she's married to? O meu preferido dos casos hipotéticos da Carmela é o Fúrio, mas isso vai ter que ficar para outro vídeo. It makes me very sad. Estamos falando do padre e da relação dela com fidelidade. Ou pelo menos como ela lida com a infidelidade aberta do marido dela. De como ela usa a religião como ponto argumentativo numa discussão e, principalmente, sobre como a religião não é um tema apenas de Sopranos. Ela está presente diegeticamente na série. Algo diegético numa narrativa é uma coisa que esteja de fato acontecendo no universo dessa história. Em 500 Dias com Ela, aquela cena que tá todo mundo dançando na rua junto do protagonista não é diegética. É uma representação do estado de espírito dele. Já num filme como Nasce uma Estrela, a Lady Gaga e o Bradley Cooper estão cantando a música no palco. Aquilo tá acontecendo nesse universo. E em Sopranos, a religião e o sobrenatural se fazem diegéticos em momentos como a ida do Chris ao inferno, algo que é levado muito a sério pelo supersticioso Paulie, e também quando mesmo vê a Virgem Maria no palco do strip club. E o engraçado é que mesmo antes de ele olhar, nós podemos ver o reflexo dela num espelho, declarando especificamente que ela estava diegeticamente presente nessa cena, que não era uma alucinação ou uma loucura do Paulie. A Carmela e o padre trocam alguns flertes e quando parece que vai rolar alguma coisa, ele sugere que ela faça a comunhão, onde ela desaba e se abre sobre sua infelicidade e o peso da hipocrisia e da culpa católica. I think he has committed horrible acts. I think he has... You know all about him, Father Phil. But I'm the same. I've said nothing. I've done nothing about it. Na parte do Tony do episódio, muito se diz do 105 de Sopranos há muitos anos, porque, de fato, esse é um marco para as narrativas de anti-heróis na TV. Muitos personagens com a ética distorcida só viram a luz do dia por causa do sucesso da cena final desse episódio. Veja bem, até agora, é claro que o Tony Soprano era um cara completamente dúbio, mas ele não tinha matado ninguém que não estivesse demonstrando um perigo real para ele imediato. Nesse caso, era uma vingança
vingança contra o cara que estava fora do jogo há muitos anos. Por mais que essa seja uma parte integral do código de honra da máfia. You took an oath, and you broke it. Jimmy says hello from hell, you fuck. E numa rima visual perfeita, uma conclusão simbólica, o Tony observa os patos, voando, indo embora. Claramente não eram os mesmos que estavam na piscina dele, mas tanto faz. Eles simbolizam a família, a coisa mais importante para esse protagonista. E eles estão indo embora da perspectiva dele. Óbvio que isso não significa que ele perdeu a família de maneira literal, mas ele sabe que nunca poderia ser sincero sobre isso com a Meadow, que questiona ele. E também é um marco para a audiência que tem uma resposta definitiva sobre onde está a régua moral desse personagem. A Carmela, na noite anterior, quase chega a beijar o padre, mas assim como a Meadow salva a pele do Tony, fazendo ele meio que desviar dessa bala, o vinho faz o padre ir vomitar na hora H e também é uma bala que a Carmela desvia. Algo interessante que acontece é que ela recebe uma ligação da Jennifer Melfi, que ela não estava ligada que era uma psicóloga mulher, porque o Tony escolheu omitir essa informação. Então, quando ele chega em casa e ela disse pra ele que o padre passou a noite, ela usa essa informação como uma carta de Una reversa e o episódio termina com Tony tentando se justificar e se desculpar. Oh, come on! It's just therapy, that's all. We just talk. Essa coisa de como os episódios de Soprano têm uma profundidade que poderiam te fazer pensar que se tratavam de muito mais tempo de tela, acontece com um personagem que meio que protagoniza o próximo episódio que eu gostaria de falar sobre, o 206. O David Scatino aparece na série por apenas 3 episódios, mas quem assistiu Sopranos poderia jurar que foi muito mais. Assim como o Guinan no nosso podcast, que tá com um link na descrição para vocês clicarem e ouvirem, achou que na 6ª temporada o sonho do Tony tomasse cerca de uns 8 episódios, quando na verdade eram apenas 2. Esse personagem é mais alheio à máfia ainda do que o Art Bucco, que por mais que não se envolva em nada, tá sempre presente ali como amigo e como cozinheiro. Esse é só um cara que foi pra escola com Tony, tem uma loja razoavelmente bem sucedida e um filho que estuda com a Meadow. E claro, uma vontade enorme de fazer merda se metendo com quem não deve. You're a nice guy, I like you. Okay? But trust me, this game's not for you. I don't want to see you get hurt. Depois do Tony recusar de deixar o cara jogar o poker de high stakes dele, a gente vê que ele tá jogando no jogo do Rich April, o irmão mais velho do Jack April, que morreu de câncer no começo da série e que tinha acabado de sair da cadeia depois de uns 10 anos e tava causando alguns problemas pro Tony. Algo que é recorrente durante a série, o conflito entre a antiga geração e a nova da máfia. I'm the fucking one who calls the shots. And you better pay me the respect that I gave your brother or we're gonna have a problem. O David Scatino perde uma quantia considerável, mas nada perto do que ele poderia ter perdido no jogo do Tony, e o Rich começa a fazer as coletas na loja dele. E digam o que quiserem que o Rich é um ser humano deplorável, como quase todos os antagonistas da série, mas ele é bem direto e sincero com David Scatino. Diz que não é nada pessoal, mas que quando os envelopes de dinheiro começam a vir faltando, ele sabe que vem problema pela frente. Ele diz pro David também que não quer ver a cara dele no jogo até pagar tudo que deve. E o que ele faz? Aparece sem ser chamado no jogo do Tony, que tinha valores muito maiores, e implora para entrar. Diz que quer um empréstimo a curto prazo. Nesse momento, o James Gandolfini faz aquela coisa de mudar completamente a fisionomia e o Tony vai de brincalhão a extremamente sério de um estalo pro outro. Don't say short if you don't mean short. Whole kidding aside. You understand what I'm saying to you? Resultado, o Tony acorda de manhã e o cara tá devendo quase $50 mil. About $45 is his eating. King of hearts. Ace What? of hearts. He grabbed another 10 while you were asleep. He said you okay. 5, low card. Pra piorar a merda, o Rich aparece e causa outro problema pro Tony, que precisa controlar o cara na frente de todo mundo, porque esse também é um jogo de intimidação e controle do respeito por parte do chefe. O David Scatino basicamente deixou o Tony puto ao mesmo tempo que destruía a própria vida. Achando que poderia argumentar com o Tony, que entra no modo urso e desce a porrada nele, o cara se desespera, pede dinheiro emprestado pro Art Bucco, mas não dá certo, e num ato de desespero, diz pro filho que ele não estava cuidando do carro e por isso merecia perder ele. Na verdade, ele vai entregar o carro pro Tony como uma parte do pagamento que deve. O Tony, por sua vez, dá o carro de presente pra filha, que reconhece o carro do amigo de imediato. This is Eric's Jeep. Oh my God.
O Tony até se questiona sobre isso na terapia, tipo, por que caralhos eu fiz algo que sabia que ia causar um mal-estar desses? Eu estava tentando esfregar o que eu faço da vida na cara da minha própria filha? Realmente um estudo de personagens sem paralelo que essa série faz com Tony. Que num episódio posterior escancara sua natureza pro David Scatino, que pergunta finalmente por que o Tony deixou ele se afundar dessa forma. Well, I knew you had this business here, Davy. It's my nature. Frog and the scorpion, you know? Vocês provavelmente conhecem a fábula do escorpião e do sapo. Um escorpião pede a um sapo uma carona para atravessar o rio. O sapo se nega dizendo que o escorpião o picaria. O escorpião rebate com a lógica de que se ele fizesse isso, os dois morreriam afogados. O sapo então aceita. No meio do caminho, o escorpião pica o sapo, que apenas pergunta morrendo por que ele faria isso, algo que condenaria os dois. O escorpião responde apenas que essa é a natureza dele. This is how a guy like me makes a living. This is my bread and butter. Sopranos é principalmente sobre a natureza humana complexa e completamente decidida pela vivência familiar, na infância, na adolescente e durante a vida adulta. E o Tony é um escorpião. O problema é que na maior parte do tempo, ele também é o próprio sapo. Very well, we're gonna do. Fala pessoal, Felipe Peters aqui. Finalmente saiu esse videozinho aqui sobre Sopranos e eu só queria lembrar vocês de se inscreverem, deixarem um like, um comentário, porque esse vídeo aqui já nasceu com direitos autorais, e também convidar todo mundo a conhecer meu podcast Nota Sobre Nada, que tá com um episódio novinho sobre Sopranos pra quem ficou com gosto de quero mais. Também conheçam a Rove pelo link na descrição e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.